Pois é, eu vou passar para o Mota vai naturalmente comentar a manifestação do empresário, mas Mota, antes disso, vou trazer uma notícia que chega de Brasília, do Banco Central, e vou pedir para você analisar, porque tivemos a 7ª alta na taxa Selic, hein? O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar pela 7ª vez a taxa básica de juros, taxa Selic, de 14,75% para 15% ao ano. Então, alta de 0,25 ponto percentual. Maior índice, Mota, desde julho de 2006. E eu me lembro que você colocava em dúvida a independência do novo presidente do Banco Central, mas diante da situação não há nenhuma possibilidade de baixar na caneta, né, Mota? É uma das raras situações em que eu errei, Caniato. E eu vou aqui admitir que errei mesmo, errei feio, porque eu achei que o novo presidente do Banco Central ia baixar os juros na canetada. E ele não está fazendo isso. O Brasil, se eu não me engano, hoje tem o segundo juro real mais alto do mundo, o juro já descontado a inflação. Isso é a consequência do que a gente chama de irresponsabilidade fiscal do governo ou do Estado brasileiro. Os políticos brasileiros e as autoridades que ocupam a nossa máquina estatal acham que o dinheiro público é infinito, acham que está faltando dinheiro, a gente pega dinheiro emprestado, a gente cobra mais imposto ou a gente imprime dinheiro. A consequência é isso. Ou o Banco Central faz o seu papel, como está fazendo agora, e sobe os juros para tentar combater a inflação, para tentar evitar que a inflação saia de controle, ou o Banco Central faz o jogo dos políticos, abaixa os juros na canetada e aí a gente vai ter um problema muito grave nesse país. Então, não existe almoço grátis. Essa taxa de juros é o preço que o povo brasileiro, que as empresas brasileiras pagam pela irresponsabilidade fiscal do governo e do Estado brasileiro. Vamos ser justos aqui. Não é só do governo, não, porque tem muita gente no Estado que não faz parte do governo e que não tem problema nenhum em gastar o dinheiro dos impostos como se não houvesse amanhã. Pois é, o reajuste que mantém um ciclo de alta da taxa de juros, né? 7ª seguida, 15% ao ano, a elevação feita no dia de hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Dávila, tradicionalmente, esse é um remédio utilizado para você segurar, né? Para os bancos centrais segurarem a alta da inflação. Mas há várias consequências, é preciso destacar isso também, né, Dávila? Consequências dramáticas, porque aumento da taxa de juro, primeiro, aumenta o dinheiro que o Estado brasileiro está arrecadando nossos impostos para pagar as despesas financeiras e os juros sobre esse dinheiro, que é gigantesco. Nós estamos falando aqui em mais de 7 trilhões de reais que nós temos que pagar, entendeu? Metade do orçamento do Brasil hoje na verdade, pagar juro agora, mas tem as obrigações financeiras de médio e longo prazo. É isso aí, é hoje o maior montante gasto, além de com folha, benefício social, é pagar a rolagem da dívida do Brasil. Cada dia custa mais caro. E ela custa mais caro pelo ponto que o Mota trouxe aqui, a irresponsabilidade fiscal. O governo não dá nenhum sinal que está disposto a reduzir despesa pública. O governo só pensa em taxar mais, em aumentar receita. O governo não acordou para o fato de que, mesmo com recordes de arrecadação de impostos, o rombo fiscal continua crescendo. E isso mostra claramente que só tem um remédio: reduzir despesas públicas. O governo se recusa a fazer isso, porque as duas principais alavancas desse aumento da despesa pública foi esse governo que criou, que é a indexação do salário mínimo a todos os benefícios sociais, e isso, Caniato, representa 60% do orçamento brasileiro. A nossa audiência já sabe, para cada R$1 que sobe o salário mínimo, com esse 60% indexado, aumenta em 380 bilhões de reais a conta do governo. O governo não quer mexer nisso.
O governo que criou gastos obrigatórios novamente para educação e saúde, outra fonte que vem estrangulando a despesa pública. Então, o Banco Central só resta uma coisa: colocar o pé no freio, aumentar a taxa de juro. E, infelizmente, quem paga essa conta somos todos nós. Pois é, e aquele camarada que tem um dinheiro guardado, pensava em abrir um negócio, empreender, com esse aumento, pensa bem, né? Ele reflete, fala, não, vou deixar na renda fixa, muito melhor, não vou ter dor de cabeça, pelo menos por enquanto. Você, Beraldo, foi uma decisão diferente do Banco Central norte-americano, na chamada super quarta, né? O Banco Central norte-americano decidiu manter a taxa atual, né? Já o Copom, elevação de 0,25 ponto percentual, Beraldo. Mas a gente não pode comparar a economia norte-americana com a economia brasileira, Caniato, porque os países vivem em mundos completamente diferentes do ponto de vista econômico. Os desafios norte-americanos são completamente diferentes dos desafios brasileiros. E se nós observarmos esse ponto 25% que subiu na taxa de juros, o impacto desse 0,25%, ele é muito representativo e é importante para o governo, porque você está dizendo aí, salvo engano, coisa de 17 bilhões de reais a mais de juros por ano. Para a pessoa física, Caniato, ela nem entende exatamente o que significa ter passado de 14,75 para 15. Porque a realidade das pessoas no Brasil, que é um país que tem histórico de inflação alta e tem histórico de juros altos, aliás, faço um adendo aqui, Mota, você falou que o Brasil está ali entre os tops ali de maior juros real do mundo, mas isso é que se nós pegarmos a inflação oficial, que é aquela inflação calculada de forma muito criativa, porque o aumento do custo de vida que todos nós aqui, toda a nossa audiência sente quando vai ao mercado, quando tem reajuste do aluguel, quando tem aumento da gasolina, etc., a gente sabe que a vida no Brasil ela está encarecendo num ritmo muito maior do que a inflação oficial. Só que para as pessoas, Caniato, apesar deste caos que é histórico no Brasil, o Brasil não ensina sequer matemática financeira às pessoas. Ou seja, a população ela não tem instrumentos para se proteger. Ela fica na mão de um mercado financeiro que cobra dela não os 15, não os 14,75, mas cobra 400% de juros ao ano no cartão de crédito e no cheque especial. Não é à toa que temos 70% da população adulta no Brasil inadimplente, porque é simplesmente impossível se pagar dívida no Brasil. E a pessoa não se dá conta também, Caniato, que quando ela vai ao shopping, compra lá uma peça de roupa, quando ela vai num restaurante que ela não deveria ir porque não cabe no seu orçamento, faz uma viagem que não deveria fazer porque não cabe no seu orçamento, para cada R$100 que ela contrai de dívida no cartão de crédito ou no cheque especial e não paga, no final do ano aquilo já é 400. Aí você pensa, faz sentido você pagar 4 vezes mais por uma calça jeans, por uma viagem, por um jantar? As pessoas têm que ter consciência que elas precisam viver dentro da sua realidade e trabalhar e lutar para mudar a sua realidade. Não podem ficar escravas do mercado financeiro que toma tanto dinheiro das pessoas como faz no Brasil. Portanto, precisamos transformar essa dinâmica econômica por dentro para as pessoas começarem a compreender o quanto do fruto do seu esforço, do seu trabalho, elas entregam de mão beijada para o governo incompetente em impostos e para os bancos goela larga em juros. Pois é, a gente segue acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade em relação à alta da taxa Selic, repercussões, declarações de lideranças, a gente traz aqui.